Olá pessoal, aula de ética para a turma do sétimo ano A, professor Alessio. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre relações de gênero. Veja essa citação de Albert Einstein há muito tempo, muitos anos atrás, gente. Época triste a nossa em que é mais fácil dividir o átomo que quebrar preconceitos. Gênero é uma dada maneira de olhar a realidade da vida das mulheres e dos homens para compreender as relações sociais entre mulheres e homens, as relações de poder entre mulheres e mulheres, homens e homens. Gênero, conjunto de representações sociais e culturais construída a partir da diferença biológica do sexo, construção social do masculino e feminino. Para o doutrinador Gross, gênero é uma construção cultural, processada na educação formal e informal de homens e mulheres, contrariamente do senso comum, a qual compreende que biologicamente o sexo por si só determina os comportamentos masculinos e femininos. Gênero deve ser visto como um elemento constitutivo das relações sociais, baseadas em diferenças percebidas entre os sexos. É como sendo um modo básico de significar relações de poder. Como o gênero é relacional, quer enquanto categoria analítica, quer enquanto processo social, o conceito deve ser capaz de captar a trama das relações sociais, bem como as transformações históricas por elas sofridas através dos mais distintos processos sociais. Trama essa na qual as relações de gênero têm lugar. O que a gente quer dizer é o seguinte: que gênero é uma construção cultural que separa as atitudes sociais do homem e da mulher e a diferença deles. O gênero, então, é a maneira que as diferenças entre mulheres e homens assumem nas diferentes sociedades no transcorrer da história. Sexo diferencia anátomo fisiológico existente entre homens e as mulheres. É mais a questão física. E gênero é mais a questão social. Vamos falar um pouquinho também sobre outros conceitos. O sexo tem a ver com mais a parte física, biológica, separando as genitais, extragenitais, a diferença entre homem e mulher. Sexualidade, entendida de forma mais ampla, é expressão cultural, inclui sentimentos, fantasias, desejos, sensações e interpretações. Orientação sexual é a atração afetiva ou sexual que uma pessoa sente pela outra. Varia desde a homossexualidade exclusiva até a heterossexualidade exclusiva, passando pelas diversas formas de bissexualidade. Os psicólogos não consideram que a orientação sexual seja uma opção consciente que possa ser modificada por um ato de vontade. O importante dessa aula é a gente falar sobre as desigualdades de gênero, como o homem e a mulher são tratados na sociedade, tanto no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico do lar. As desigualdades de gênero foram construídas historicamente em decorrência de um modelo de sociedade marcadamente patriarcal. O que é patriarcal? É aquela história, aquela cultura construída de que o marido manda na esposa, a mulher tem que ser um servo da mulher, a mulher tem que ser um servo do marido. A cultura do patriarcado, resumidamente, é o que? A submissão da mulher. Mas através dos tempos, da modernidade, vem mudando isso, graças à luta do feminismo. Baseado em uma forte organização sexual hierárquica, partindo do domínio masculino na esfera familiar, transporta para a esfera pública. Na contraposição dessa organização social, nasce o feminismo, tendo características de um movimento social e político com o objetivo de igualdade do sexo. Ou seja,
a não diferenciação do gênero. É você pagar o salário, o mesmo tanto para um homem como para a mulher, sendo que eles trabalham ou fazem o mesmo labor, a mesma função. Não pode haver discriminação por sexo. A mulher do mercado de trabalho. Veja alguns dados aqui que como demonstra que essa cultura do patriarcado até hoje influencia. As mulheres constituem 70% dos mais pobres no mundo. Nos últimos 20 anos, o número de mulheres que vivem abaixo da linha da pobreza cresceu 50%. No Brasil, de todas as pessoas que recebem o salário mínimo, 53% são mulheres. O preço da hora de trabalho de uma mulher chega em média a custar 14,3% a menos do que aquela que paga a um homem. Olha o disparate, olha a diferença. As mulheres representam a maioria dos trabalhadores em tempo parcial e do setor informal e têm uma alta taxa de desemprego maior que o setor masculino. Não obstante, a mulher, quando chega do seu serviço de carteira assinada, ou não, ela ainda tem que os seus trabalhos domésticos, cuidar do filho, da casa. O argumento de que homens e mulheres são biologicamente distintos e que a relação entre ambos decorre desta distinção, que é complementar e na qual cada um deve desempenhar um papel determinado circularmente, acaba por ter o caráter de argumento final, irrecorrível, seja no âmbito do senso comum, seja revestido por uma linguagem científica. A distinção biológica, ou melhor, a distinção sexual, serve para compreender e justificar essa desigualdade social, o que é errado. Ah, você tratar você vê um marido tratar a mulher, a namorada ou a companheira, oprimindo ela, repreendendo ela diretamente, e ele dá aquela desculpa: ah, mas eu sou homem, ah, meus pais criaram assim, ah, seus pais te criaram assim. Tá enraizada essa cultura de que o homem tem que mandar na mulher e a mulher tem que ser submissa a ele. Tá enraizada na cultura e graças à modernidade, aos movimentos feministas, à luta diária da mulher, tenta reverter isso aí para que não haja diferença de gêneros. A igualdade entre gêneros é muito mais complexa que implica em ofertas educacionais para meninos e meninas, com as mesmas oportunidades e direito de usufruir os métodos de ensino e currículos isentos de estereótipos, além de orientações acadêmicas sem preconceitos de gênero. As questões de gênero se relacionam com a sexualidade. A educação sexual foi constituída a partir da compreensão de que a sexualidade humana é um campo que envolve questões fundamentais para a constituição de identidade pessoal, tendo como pano de fundo as revoltas estudantis e o desejo dessa juventude em vivenciar relações afetivas e sexuais desvinculadas da reprodução. O papel da escola. Veja, essa menina é uma graça, quieta, comportada, o caderno dela dá gosto de ver. Já o menino, né, ele já pensa nessa charge aí de uma forma maneira. Ele pensa que aquela menina, não adianta nada ela estudar, porque no fim das contas ela vai ser uma dona de casa. Esse pensamento, gente, é retrógrado. Hoje está comprovado que hoje as mulheres, quando querem mesmo, trabalham até mais do que os homens. Tanto do trabalho formal, com carteira assinada, quando chegam no serviço doméstico em casa. Então, se for tratar de garra, de força de trabalho, a mulher tem mais. Esta cena é uma representação fiel do comportamento esperado das meninas. A informação que a professora passa é que essa aluna está correspondendo ao estereótipo previsto para o seu sexo. A menina quieta e comportada recebe um elogio por estar cumprindo a conduta desejada. O pensamento da professora está errôneo, está equivocado. Por quê? Lógico, a gente deve elogiar, admirar, mas com esses argumentos de que é quieta, comportada, ela está esperando que ela seja isso também na sua vida adulta, na sua vida pessoal.
o que a torna provavelmente submissa ao marido, ao companheiro, ao namorado futuramente. As relações pedagógicas que são construídas na escola estão carregadas de simbolizações e as crianças aprendem normas, conteúdos, valores, significados que lhe permitem interagir e conduzir-se de acordo com o gênero. Cabe à educação colaborar na construção de relações entre homens e mulheres mais justas, com o conteúdo necessário para o desenvolvimento intelectual dos estudantes, que auxilie positivamente no processo formativo da identidade de gênero. Diversidade sexual. A gente falou de diversidade de gênero, que tem mais a ver com a parte social, né? O homem ser tratado de uma forma, até com privilégios, e a mulher sendo tratada de forma submissa, oprimida. Então vamos falar um pouquinho de diversidade sexual. A Unesco em 2004 realizou uma pesquisa nas escolas do país, mostrando que há preconceito de pais, professores e alunos em relação à homossexualidade. Nessa pesquisa, um quarto dos estudantes não gostaria de ter um colega homossexual, e por volta de 15% deles acredita que a homossexualidade é uma doença, o que isso chega a ser até descabido. Graças à modernidade, hoje essas relações estão melhorando. Porque é o seguinte, nenhum aluno, nenhuma criança nasce preconceituoso em relação. A gente tem que amar e respeitar o ser humano, independente da cor, da raça, da opção sexual dele. Um tema bastante abordado hoje é a questão da homossexualidade, principalmente no âmbito escolar, né? Alguns dados históricos ajudam a gente a refletir um pouquinho desde quando que começou isso e a luta sobre essa discriminação. O tema discriminação com base na orientação sexual foi formalmente suscitado pela primeira vez no Fórum das Nações Unidas em 1995, na China. Debate sobre não discriminação com base na orientação sexual, processo preparatório para a Conferência Mundial contra Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Conexas de Intolerância, realizada em Durban, na África. A gente tem o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH, que contém uma seção dedicada somente ao pessoal do LGBT. Para quem não sabe, LGBT é lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. E essa sigla vem mudando a partir do tempo. Hoje ela é LGBTQ+. Ou seja, é um assunto que vive se renovando, vive evoluindo. E o pensamento do ser humano tem que evoluir, no sentido bom, para que não haja discriminação um gênero por causa da opção sexual. No Brasil, há certas ações, programas sociais que combatem essa discriminação. Olha, ações do Programa Brasil Sem Homofobia apoia projetos de fortalecimento de instituições públicas e não governamentais que atuam na proteção da cidadania homossexual ou combate à homofobia. Capacitação de profissionais e representantes do movimento homossexual que atuam na defesa dos direitos humanos. Disseminação de informações sobre direitos, de promoção de autoestima homossexual, incentiva a denúncias de violação de direitos humanos do segmento LGBT. Princípios do Programa Brasil Sem Homofobia. A inclusão da perspectiva da não discriminação por orientação sexual e de promoção dos direitos humanos de gays, lésbicos, transgênicos e bissexuais. Por ser diferente ministério, o que isso quer dizer, gente?
é a inclusão da perspectiva da não discriminação. O que eles visam a fazer? É a produção de conhecimento para subsidiar a elaboração, implantação e avaliação das políticas públicas voltadas para o combate à violência e à discriminação por orientação sexual. Ela é garantida pelo governo brasileiro, que vem apoiando com instâncias governamentais na administração pública direta e indireta. A reafirmação de que a defesa, a garantia e a promoção dos direitos humanos inclui o combate a todas as formas de discriminação e de violência, e que, portanto, o combate à homofobia e a promoção dos direitos humanos de homossexuais é um compromisso do Estado e de toda a sociedade brasileira, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que você não deve discriminar as pessoas por conta da raça, sexo, cor, opção sexual, religião. Uma observação que a gente vê aqui, ó, que é bem interessante. A homossexualidade, até certo tempo atrás, 1985, ela era considerada como uma doença, o que era um absurdo. O Conselho Federal de Psicologia determinou que nenhum profissional deve exercer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas. Isso quer dizer o quê? Que o Conselho Federal não concordava que o homossexualismo era considerado uma doença até mental. A proibição de discriminação por orientação sexual consta de 3 constituições estaduais no Brasil: no estado do Sergipe, do Pará e do Mato Grosso. Então, no Brasil mesmo, é proibido pela Constituição Federal você discriminar a pessoa só pela opção sexual, e alguns estados têm sua Constituição estadual que também remete esse mesmo dispositivo, proibindo a discriminação. Os desafios educativos para uma política educativa de gênero, de educação e de diversidade sexual prevê ações que considerem as relações de gênero e o respeito à diversidade sexual para que alunos exerçam sua sexualidade com prazer, responsabilidade, conhecimento e respeito para com seu próprio corpo e do outro. Compreender que a escola pode desempenhar um importante papel no combate ao sexismo e à homofobia, que criam mal-estar, insegurança e isolamento, pois afetam a autoestima de estudantes e de profissionais de educação. Um dos casos que tem a alta taxa de evasão das escolas é essa discriminação. O aluno que é homossexual se sente o que? Ele se sente discriminado na sala de aula, aquelas pegadinhas, aqueles bullying com o aluno. Se já está difícil aquela situação dele dentro de casa, imagine no ambiente escolar. E a única forma de ele fugir daquela situação é estudando, para ele ser independente, caso os pais não o aceitem como ele é. Então, o objetivo já é desenvolver conteúdos que garantam a educação de gênero. O objetivo dessa aula é desenvolver conteúdo que garanta educação de gênero. É você, coleguinha, tratar o seu coleguinha como seu irmão. É a construção de uma cultura de respeito, empatia, respeito aos direitos humanos, aos direitos sexuais e à diversidade sexual. Hoje a gente tem que se acostumar e tem que respeitar. Não existe, é homem, é mulher. Fora isso é errado. Não, isso é uma cultura retrógrada. Isso é um equívoco. A gente tem que respeitar. Antes de ele ser homem ou mulher, ele é ser humano. Então a gente tem que respeitar o ser humano. É ter empatia. É se perguntar, será que eu gostaria que fizesse isso comigo? Isso se chama empatia. O objetivo específico também dessa aula é educar para a afirmação dos direitos sexuais como os direitos humanos. Você respeitar o direito sexual é respeitar o direito humano.
É desenvolver a atitude de defesa da igualdade de direito e do respeito à diversidade sexual. É tipo você defender o seu colega se ele está se sentindo discriminado. É desencadear a afirmação da identidade de gênero. O que isso quer dizer, desencadear a afirmação? É se aquele adolescente, se aquela criança, adolescente, aquele aluno, no ambiente escolar, ele está naquela fase de dúvida, tudo é novo para ele. E ele chega a pensar, será que eu gosto de meninos ou gosto de meninas? E isso é bastante complicado, dá uma confusão na mente, na cabeça do adolescente. E aqui ainda está, a cabeça está em ambiente de formação. Então, é por isso, o objetivo é você desencadear essa afirmação, é ele saber o que eu sou e qual é o meu lugar aqui. Lógico, com empatia e respeito. Desenvolver atividades curriculares que garantam aprendizagem sobre a relação de gênero. É você fazer atividades curriculares que aprendam como tratar o seu colega. Ah, mas eu não vou me sentar perto dele porque ele é homossexual. Qual o papel do professor? O papel do professor nessa hora é o que? Intermediar. Eu falar. É você falar, olha, você tem que ter respeito antes de ele ser um homossexual, ele é um ser humano, você tem que respeitar. Se coloque no lugar dele, tenha empatia. Outro objetivo também é desenvolver ações educativas que conduzam um comportamento crítico frente a desigualdades de gênero. É você comprar a briga do coleguinha que está sendo discriminado. Quando você fala que é desenvolver ações educativas que conduzam um comportamento crítico frente à desigualdade, é você não aceitar aquela situação que você está sendo discriminado ou algum colega. Outra é conhecer a história da mulher na sociedade. É importante. Essa cultura do patriarcado que aos poucos vai mudando, embora ela seja muito presente. De quando surgiu o feminismo? É provocar uma reflexão e crítica face aos papéis estereotipados atribuídos socialmente a homens e mulheres. Por que a mulher hoje luta por ser direito? Porque desde o começo a mulher foi submissa ao homem. A mulher antigamente não podia saber nem ler nem escrever, porque o marido pensava que com o conhecimento dela ela poderia arranjar um emprego melhor e poderia se divorciar dele. Esse era o pensamento na época. Hoje não, é diferente. A mulher não poderia usar calça, porque era considerado lesbianismo, que era com a doença mental na época. A mulher não poderia ganhar mais do que o homem, a mulher não podia se divorciar, por mais que o marido maltratasse ela. Então, essa cultura do patriarcado foi muito presente, está muito presente até hoje. Mas graças aos movimentos feministas, ao movimento das mulheres buscando direito tanto no ambiente de trabalho como no ambiente doméstico, a gente está mudando. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Reflitam sobre isso, sobre a diversidade de gêneros, como era tratada a mulher antigamente, como ela é tratada hoje. Essa luta dela refletiu em alguns direitos? Valeu a pena? Reflitam sobre isso, dialoguem entre si. A aula de ética é necessário vocês dialogarem entre si. Se você viu o coleguinha de vocês ou pelo celular, comente sobre essa aula. Dialogar é preciso, conversar. Você expor sua opinião.